Nós estamos aqui aguardando o sinal para entrar ao vivo com o nosso entrevistado. Esse é um trabalho da Abraginfor, Associação Brasileira dos Grupos Informais de Recursos Humanos. Ok, Robson? Fala, meu querido professor, E boa aí? noite. Tudo bom, Robson? Tudo é Maravilha, hein? Ok, escutando direitinho aí? Isso, a gente vai dar um tempinho aí para as pessoas ingressarem na live, né? Isso, E isso. aí a gente vai A gente vai começar, né? solicitar as pessoas que estão me ouvindo que digitem aí o número 5, por favor, no comentário. Quem está conseguindo ouvir bem a minha voz, para a gente poder ter esse feedback. Tá, a sua voz aqui tá ok, tá tranquila, né? Ótimo. Vamos aguardar mais um pouquinho para poder. Isso, Então Sandra está a gente entrando começar. agora. Isso. A gente pede que as pessoas participem, não é? Com suas opiniões, perguntas, principalmente, para a gente tornar. Olha aí, Luiz Gustavo digitou 5. Já significa que está ouvindo bem, né? Rivaldo Ok. Queiroz, Ana grande também, professor. Rivaldo. Ok, Rivaldo, sejam bem-vindos. Pati também, sejam bem-vindos. A nossa live tá programada para as 8 horas, né? Então a gente já está dando um tempinho para poder começar, ajustando aqui as histórias. É isso aí. Luiz Gustavo já está aí também. Bom, bem-vindo, Luiz Gustavo. Seja bem-vindo à nossa entrevista. Acho que a gente vai ter uma... Acho não, tenho certeza. A gente vai ter um grande momento, né? Thalita ingressando agora também. Delipel ingressando. Luiz Gustavo está dizendo que já preparou o café. Isso é bom, viu? Ser líquido é muito importante, café. Jailton acabou de entrar também. São 8 horas em ponto, então vamos começar, né? Robson, eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui outra vez, né, participando dessa promoção da Abraginfor. A Abraginfor é a Associação Brasileira dos Grupos Informais de Recursos Humanos e Profissionais Multidisciplinares, né? E a Abraginfor está promovendo desde o início do mês uma live diária com entrevistas com os seus associados, que são os especialistas, cada um na sua área respectiva de atuação. Clara Ferreira acaba de entrar, obrigado pela presença, Clara. E eu gostaria de agradecer também a participação de todos que possam interagir, fazer perguntas. E dizer que o tema de hoje é
um tema muito interessante trazido pelo professor Robson, né? Robson do Monte, que eu gostaria de pedir a Robson para se apresentar. Quem é você, Robson? Fale da sua trajetória. Inicialmente, eu quero te agradecer muito compartilhar essa tua experiência, né? Essa longa experiência conosco. E fale sobre o Robson. Quem é Robson? Qual é a trajetória de Robson? Ana Maciel entrou. Ok, Robson, vamos lá. Maravilha. Robson do Monte, filho, pai, casado com Micheline, pai de Juan Carvalho, um garoto aí já com 15 anos. E dentro da especificidade da carreira, eu sou servidor público aqui no estado de Pernambuco e desenvolvo a função como consultor em oratória desde o ano 2011. Oficialmente, nós começamos ali um trabalho com algumas capacitações, cursos de extensão, e aí buscamos também uma especialização em docência do ensino superior, com algumas pós-graduações voltadas justamente para essa área de docência no ensino superior. Então, como eu disse, desde 2012, oficialmente, eu desenvolvo a atividade aqui no estado de Pernambuco como consultor em oratória, ministrando cursos para servidores do estado, de várias secretarias, e também em parceria com faculdades públicas e privadas, ministrando o curso específico de oratória, retórica e estratégias de comunicação. E aí, no ano de 2018, eu busquei também uma especialização em coach para poder avançar um pouco mais, oferecendo sessões de coach para as pessoas que precisavam melhorar a habilidade comportamental de falar em público, que é a comunicação, que é um dos pontos que nós vamos falar nessa noite. Ok, Robson. Eu gostaria de dizer que o tema de hoje é a habilidade da comunicação e o uso das tecnologias no cenário atual, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial, né, da humanidade no planeta Terra. E o professor Robson vem trazendo esse tema, fazendo esse paralelo entre o momento atual e as comunicações e as tecnologias. Aí eu iniciaria perguntando, professor, o que é comunicação? Como é que você poderia definir comunicação? Ótimo, professor Antônio. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de iniciar a minha fala oficial usando a comunicação com as pessoas, interagindo um pouquinho através dessa tecnologia do Instagram, falando ou citando algumas pessoas que estão aqui na sala. Por exemplo, nós temos aqui o meu amigo Luiz Gustavo, Sandra, o Deco. Eu vou falar aqui pelo nome, viu, gente? O Bruno Negro Monte entrou também. Isso, nós temos Rivaldo Dantas, que é um grande professor, a Pati, Luiz Gustavo, já falei. Passando aqui rapidamente, Thalitinha, Delipel, nós temos o amigo Jailton, Clara, eu acho que é Clara Ferreira. Clara Ferreira, isso. Ana Maciel, grande profissional, grande psicóloga. Jailton Serafim, Eliseu Magno, top de linha, professor. Grande Eliseu. Mardônio. Nós temos a Amanda também, que está aqui dando um tchauzinho. Amanda Carvalho, Pedro também. Bruno Negro Monte, olha, o nome desse eu já estava no mínimo milionário. Ariel, jovens políticos, coisa boa. E temos um amigo aqui também, Pedro B. Carvalho. Bem, Pedro Bom. Então vamos lá. O meu grande professor e líder, Eliade Serafim, acaba de ingressar na live. E aí, professor Antônio... A pergunta era, o que é comunicação, né? Isso. O que é comunicação? Olha só, de uma forma simples, eu poderia dizer que comunicação vem de uma expressão latim, comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Tornar comum, fazer saber. Ser compreendido ou compreendida pelo mundo. Ou seja, você está transbordando de conhecimento e aqueles conhecimentos que você quer passar para o mundo, você vai tornar comum. Tornar comum é ser compreendido através do potencial da sua voz, através do uso da linguagem verbal ou não verbal, você vai usar justamente o poder da comunicação para tornar comum. Tornar comum, fazer saber. Isso é o significado básico de comunicação. O tornar comum pode ser tornar comum
um conhecimento de um produto, de um serviço, um seminário que você vai apresentar, algo que você quer vender, ou até mesmo algo que você vai apresentar como se vender em uma entrevista de emprego. Então, para isso, você vai usar a comunicação. Significa dizer que a comunicação é, em essência, um processo em que a gente partilha, participa, né? Em que a gente tornar comum, interage, tornar comum. Isso. Aí a pergunta é, nós estamos vivendo um momento muito especial, né? Muito complexo. Alguns chamam de distanciamento social, outros chamam de isolamento. Eu não chamaria de isolamento porque isolamento é muito forte. Aí a pergunta é, que mudanças ocorrem, né, na comunicação em relação, quando a gente começa a viver, né, com mais intensidade, uma intensidade cada vez maior, esse distanciamento social? Isso, bom. Excelente aí a sua pergunta. Como aconteceu esse isolamento social de uma forma muito repentina, as pessoas tiveram que se adaptar ao uso das tecnologias. Por que eu digo se adaptar? Porque às vezes a gente pensa que o brasileiro está totalmente preparado para o uso das tecnologias. Isso é um engano. Isso é um engano. Nós temos um dado básico aí que 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Ou seja, se 60 milhões não têm acesso à internet, 60 milhões de pessoas não vão ingressar na nossa live para poder assistir esse bate-papo. Entende? Porque elas não têm acesso à internet. E nós estamos usando aqui, seja uma internet 4G ou um Wi-Fi, para poder usar a comunicação. Então, com esse processo de isolamento, onde as pessoas ficaram em casa, houve uma correria muito forte para o trabalho home office. Traduzindo aqui, trabalho em casa. Home office é o seu escritório em casa. Então, eu quero dizer para você, professor Antônio, que realmente essa corrida para o uso da comunicação através das tecnologias pegou alguns profissionais, ou até mesmo, posso dizer, pegou algumas instituições meio que de surpresa, o que não deveria acontecer. Na verdade, as empresas, as IES, instituições de ensino superior, já deveriam estar à frente, caminhando com a tecnologia mais avançada, pensando nesse ensino à distância, preparando os seus professores, mas até mesmo nas empresas, os líderes, nas igrejas evangélicas, os líderes, os pastores foram pegos um pouco de surpresa. E realmente tiveram que correr para poder usar essa comunicação, usando junto com a tecnologia. E aí a gente viu um cenário que a gente sabe que não estão totalmente preparados. É verdade, isso é um fato, e essa corrida atrás do prejuízo, digamos assim, né? Uhum. Isso traz um impacto em relação à evolução das pessoas nesse processo. Aí eu lhe perguntaria, como é que o professor vê essa evolução, né? Como é que as pessoas estão evoluindo nesse processo de comunicação em função do uso das tecnologias? Tanto as pessoas no seu dia a dia, no seu ambiente social, quanto em relação aos profissionais, né? Isso. Aí o que acontece? Realmente existe aquele aprendizado mesmo que repentino, então é forçado a se reinventar. Por exemplo, um profissional que é um professor de uma instituição de ensino superior, ele teve que se reinventar de uma forma muito forte, utilizando agora o processo da tecnologia para ministrar uma aula online. Ou seja, por exemplo, ele tem que utilizar a ferramenta chamada Zoom, que é uma ferramenta de videoconferência, para poder ingressar no seu notebook, preparar o planejamento da sua aula, fazer com que 100 alunos ingressem através de uma videoconferência e, ao mesmo tempo, ele tenha domínio do conteúdo para poder fortalecer essa aula utilizando a webcam, ou seja, a câmera do seu computador. E, claro, nem sempre os profissionais estavam totalmente preparados ou estão totalmente preparados para poder enfrentar essa tecnologia. Enfrentar essa tecnologia é como é que eu vou colocar um slide para poder fazer com que meus alunos assistam em casa? Como eu posso soltar um vídeo através de uma videoconferência? Como é que eu vou falar ao mesmo tempo, com interação total, como se eu estivesse dentro da sala de aula?
Então é onde eu falo, nem os professores, a grande maioria, eu posso dizer que não estavam totalmente preparados e também a instituição precisou correr um pouquinho. E nessa correria, eles precisaram reunir os seus profissionais e soltar algumas instruções básicas e realmente dizer assim, ó, agora é contigo, toma aí a frente e vai mexendo aí, porque todos nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo, você está aprendendo. Agora, a diferença é que existem profissionais que já mexiam nessa tecnologia, que já estavam futucando um pouco mais na tecnologia para poder fazer uma videoconferência, uma live, então já estava na frente. Quando a pandemia chegou, aí o profissional disse, e agora? Eu tenho que vender o meu produto. E agora? Eu tenho que vender o meu serviço. O que é que eu vou fazer? Ah, eu já sei. Existe uma ferramenta que eu preparo uma videoconferência e eu posso fazer uma sessão de coaching em casa. Eu mando o link para o meu aluno, o aluno vai receber esse link, entra ao vivo comigo, nós vamos assistir os vídeos, nós vamos passar os slides juntos, eu vou poder visualizar o corpo dele, por exemplo, para fazer uma avaliação de uma linguagem não verbal, para utilizar uma leitura corporal. Eu estou falando se fosse uma aula de oratória, por exemplo. Então, quem já estava mais atualizado no tempo com as tecnologias, teve realmente um sucesso maior, ou seja, correu um pouquinho mais à frente. E aquele que não estava preparado, teve que correr rápido para as instituições, teve que ir para o YouTube para poder aprender ou receber aulas relâmpagos para não perder o time da comunicação acelerada com o uso das tecnologias. Mas isso quer dizer que as pessoas estão evoluindo, professor? Essa imposição, né? Quando de repente eles têm que se desdobrar para atender uma demanda em função de um momento que emocionalmente ele abala todo mundo, né? Então, a gente pode dizer que há uma evolução dessas pessoas, profissionais? Claro, o ser humano, eu acredito muito no ser humano, estudando um pouquinho de neurociência, a gente sabe que o ser humano, ele tem esse potencial de se reinventar, de se readaptar, e a gente estuda um pouquinho sobre neurociência, a gente vê sobre a neuroplasticidade, plasticidade neural, justamente circuitos neurais que estarão prontos para poder assumir uma nova postura, aprender uma nova habilidade, aprender novas tecnologias e ferramentas para poder continuar avançando na sua carreira. Então existe sim uma evolução. É como se as pessoas saíssem ali do século XIX, século XX, e tivessem que correr rápido para o século XXI. Pois é, obrigadas a entrar no século XXI, né? Justamente. Porque se assim não for, nós teremos aí duas escolhas. Ou a gente vai continuar chorando, ou vamos vender lenço. Qual é a sua escolha? Você que está aí nessa live hoje. Entendeu? Isso. E para isso, tem que usar o poder da comunicação. Como é que você vai se desdobrar, vai se superar, né, para poder vencer esse momento? Aí a pergunta é, que dicas o professor Robson poderia dar para que as pessoas possam usar essa comunicação junto com as tecnologias, né, e dessa modo continuar avançando? Quais são as dicas que o professor poderia dar para a gente, né, para o nosso público? Ótimo. Primeira coisa é buscar conhecimento, né? Se, por exemplo, eu não sei mexer em uma ferramenta, que nós demos o exemplo aqui, uma ferramenta chamada Zoom, o que é o Zoom? Esclarecendo aqui para os nossos telespectadores, né? Nossos seguidores que estão aqui acompanhando essa live. O Zoom é uma plataforma, é um aplicativo que você pode instalar no seu smartphone, você pode instalar um programa também no seu computador e oferecer para os alunos, por exemplo, e oferecer para as suas clientes, numa sessão de coaching, numa sessão de ensino e aprendizagem, você pode oferecer esse link e as pessoas vão ingressar com você na sala de videoconferência. E através dessa ferramenta você pode usar quadro branco, você pode usar slides, você pode usar um vídeo, você vai interagir bem com essa ampla ferramenta. Então, se você não tem conhecimento, a primeira dica que eu dou, busque conhecimento. Busque profissionais que realmente entendem um pouco mais dessa tecnologia. E aí não tem que ter vergonha. É dizer realmente, olha, eu não sei usar a tecnologia, eu quero aprender e como é que eu faço? Então,
existem profissionais preparados para isso, para poder avançar. Robson, mas eu não tenho investimento. Vai para o YouTube, amado. Vai para o YouTube, minha querida. Você pode visitar lá, por exemplo, o canal do YouTube Mundo da Oratória. Canal do YouTube Mundo da Oratória, fazendo aqui uma propaganda. Nesse canal do YouTube Mundo da Oratória, você vai encontrar mais de 95 vídeos gratuitos falando sobre o potencial da comunicação. Como você ter uma postura correta, como você preparar um discurso. E isso vai ajudar você na hora que tiver em uma live. Então, primeira coisa, buscar conhecimento. Conhecimento pode ser um conhecimento pago, emergencial, um conhecimento gratuito, que atenda à sua necessidade. Tá? E aí, segundo ponto, é preciso ter pelo menos um mínimo de tecnologia. Um mínimo de tecnologia. Você precisa de um smartphone para poder fazer uma live. E aí, Robson, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Olha, é necessário que você corra para poder se reinventar. Tá? Eu sei que o medo de falar em público existe. E o medo de olhar para uma câmera também existe. Mas isso é necessário para você continuar avançando na sua carreira. É necessário que você se jogue nesse mundo online para as pessoas lhe conhecerem. Tá bom? Então, é preciso que você tenha um tripé básico, investindo agora na tecnologia. Um smartphone simples e procura um local que seja com menos ruído, tá? E um local mais iluminado, para que você possa marcar a sua live e tentar mostrar o seu produto, se mostrar como profissional, mostrar um serviço que você pode oferecer online, tá bom? E aí, terceiro ponto é planejamento. Então, o primeiro ponto é buscar conhecimento, eu já falei, usar um pouco as tecnologias e investir um pouco se você não tiver. E terceiro ponto, planejamento. É necessário um planejamento básico. Essa é uma dica que eu dou com muita constância em um curso de oratória. Quando você abre uma live dessa para poder falar com pessoas, lembre-se que o público é totalmente heterogêneo. Por exemplo, o Rivaldo Dantas, que é meu amigo, professor, está falando aqui, eu fui impedido de dar aulas remotas. E aí tive de aprender técnicas de filmagem, edição e envio das videoaulas. Olha aí, Rivaldo Dantas já está colaborando aí conosco. Existem dezenas, centenas de aplicativos que você vai mexendo lá, aprendendo a cortar um vídeo, colocar uma música, deixar um vídeo mais animado. E tudo isso é conhecimento, é realmente você mergulhar um pouco, seja de madrugada, se você tem mais velocidade para poder aprender, seja de manhã cedo, mas é necessário que você tenha esses 3 pontos. Conhecimento, um pouco mais de tecnologia, você tem que ter um pouco de tecnologia, algo básico, e o planejamento. Antes de iniciar essa live, né, professor? Pela manhã, nós fizemos uma ligação, não foi isso? E diga aí, professor, o que é que a gente falou nessa ligação? Bom, a principal coisa que a gente fez nessa ligação foi sintonizar, né? Embora a gente já se conheça, já trabalhou juntos em algumas coisas, já participou, como a gente participa da Abragem For, mas a gente sentiu a importância desse primeiro contato, de sintonizar as nossas falas, né, os nossos tempos. Eu aprendi com o Robson algumas coisas, algumas dicas que ele me deu com relação principalmente ao acolhimento das pessoas. Quer dizer, houve toda essa coisa, a interação e o planejamento. E, assim, por mais que a pessoa tenha experiência, sempre tem aquele medinho, né? Verdade. Esse medinho, ele é importante, ele é fundamental, né? Pode que eu já entro em sala de aula há mais de 40 anos, mas mesmo assim, toda vez que a gente entra, né, dá aquele... E aquele medinho, ele é fundamental, ele faz com que você tenha aquele impulso positivo, não é isso, professor? Sim, sim. Podia falar um pouquinho desse medinho? Com certeza. Esse medo de falar em público, ele é natural para todos os seres humanos da face da Terra. Se alguém oferecer para você um curso de oratória para poder perder o medo de falar em público, não pague esse curso. Não pague esse curso. Porque não existe um curso, mesmo aquele que seja feito na NASA, que vai fazer com que você, ser humano, perca totalmente o medo de falar em público. Então, o que é que eu quero dizer? O medo de falar em público sempre vai existir. Agora, com a prática, com o conhecimento das ferramentas do mundo da oratória,
da retórica e estratégia de comunicação, o que é que vai acontecer, Robson? Você vai ter mais segurança para poder enfrentar os diversos tipos de público. Você vai ter mais segurança para poder preparar com mais estrutura um discurso. Então, essa segurança vai fazer com que você controle o medo de falar em público. Aí sim, o ser humano, ele aprende a ter um nível de naturalidade maior no momento que ele entra em cena para poder falar em público, e ele sabe que está com medo, ele sabe que as borboletinhas estão voando no organismo lá, no estômago. Ele sabe que está um pouco trêmulo, mas com o conhecimento, por exemplo, da linguagem não verbal, que fala muito antes das palavras, ele vai aprender que quando ele entrar em cena, ele tem que ter uma postura mais elegante. Ele vai aprender que ele deve caminhar com mais segurança. Ele deve aprender que vai olhar para os seus interlocutores. Ele vai aprender a controlar a tela de projeção, porque se você entrar em cena, né, professor? Já nervoso, assim, franzindo a testa, aí a turma já vai... Já contamina o público, né? Já contamina. Antes de abrir a boca, a plateia já está copiando os seus passos. Então, é necessário que você entenda, o medo de falar em público sempre vai existir, mas com o conhecimento das técnicas, com um domínio mais avançado da comunicação, você vai aprender a controlar o medo de falar em público. E claro, com a prática, como o professor já tem 40 anos em sala de aula, você vai aprender a controlar mais ainda esse medo e não vai precisar falar. Não vai precisar falar. Porque as pessoas têm a mania ainda de querer, não, me desculpe que eu estou com medo, eu estou um pouco nervoso, nervosa, e isso não vai contribuir em nada. Em nada. Você apontar os pontos negativos não vai contribuir em nada. Só vai, na verdade, reforçar o que o público está lendo de você, né? Quando você fala, apresenta esse ponto negativo, as pessoas, eita, realmente ele é o que eu estava pensando, né? Na verdade é isso. Então, essa coisa de conviver com esse medinho, a gente chama de medinho porque, às vezes, em algumas pessoas não é nem medinho, é pavor mesmo, né? Então, você tem que aprender, né? Tem que aprender exatamente. E existem técnicas, que é isso que o professor Robson fala, né? E é isso que ele ensina, transmite, né? Essas técnicas de como conviver, de como enfrentar e como administrar esse medo. Mas tem um outro fator também, que o professor falou anteriormente, que é com relação à vergonha. Não ter vergonha, né? Como é que o professor poderia falar sobre isso, somente em relação a essa questão, a esse tema que nós estamos tratando agora, né? Que é a comunicação e a tecnologia. A gente tem que entender que uma das habilidades mais buscadas em todos os profissionais que querem avançar é a comunicação, tá? Uma habilidade comportamental mais buscada, mais estudada e mais desejada para aqueles profissionais que querem avançar, seja na sua empresa, seja como um vendedor de veículos, seja como um professor, um profissional de marketing de rede. Todo profissional que quer avançar, é fato que ele deve buscar um pouco mais de especialização na habilidade comportamental de falar em público. É fato. Então, essa vergonha, ele tem que pensar o seguinte: se eu continuar com essa vergonha, o que é que isso vai contribuir para a minha carreira profissional? Zero. Então, por exemplo, você vai participar de uma entrevista de emprego. Eu tenho pessoas aqui que são alunos que já estão prontos ou quase prontos para poder participar aí da sua formatura, ganhar realmente ali o seu diploma, a sua graduação. Então, de repente, você vai participar de uma entrevista de emprego e você tem ali 10 participantes. 10 participantes. Logo nos primeiros momentos que você vai participar daquela dinâmica, é necessário que você exclua a vergonha ou tente controlar aquela vergonha. Por quê? Porque você deseja ingressar no seu primeiro emprego. Tá? Então, pensa o seguinte: eu tenho um potencial, eu desejo aquela vaga de trabalho. Então, a vergonha vai contribuir em quê? Na minha carreira profissional? Em nada. Então, eu tenho que me lançar realmente no mercado. Para isso, você pode tentar realizar alguns treinamentos em casa. Como é o treinamento em casa? É você ficar em pé, como se no dia fosse, olhando para aquele público, fazendo o que a gente chama no mundo dos coach, no mundo do coach, uma ponte para o futuro. A gente fala muito sobre isso.
é uma ponte para o futuro. Como que você quer se visualizar ali naquele dia? Então, prepara a tua mente também com coisas positivas, porque é necessário. Todas as pessoas que usam o poder da comunicação têm que se brindar de uma mentalidade positiva. E essa mentalidade positiva, me parece que ela é o grande impulsionador de qualquer ação, de qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Nós estamos vivendo hoje uma situação de muita negatividade e Isso. de muito pessimismo. Como é que essas situações elas influenciam as pessoas na hora delas se comunicar, né? Será que elas são entrave? Será que de alguma forma elas impulsionam? Olha Essa é a só, pergunta. ô professor Antônio, é uma coisa tão interessante, voltando aqui, quando a gente vai mergulhando um pouco mais na questão da neurociência, o estudo justamente desse avanço do homem através da neurociência, a gente consegue perceber que as palavras são tão importantes. Antes mesmo de se comunicar com o mundo, você se comunica de uma forma interna. Então, por exemplo, para poder entrar numa live dessa, é necessário que você comece a fabricar moléculas de emoção positiva. Olha aí, É que isso. viagem. Alguém que está aqui nessa live, às vezes, esse cara está viajando. Mas se você... Não, mas é isso mesmo. Permita só uma contribuição. Isso, Na Bíblia tem escrito assim, no princípio era o verbo. É a primeira coisa que se diz na Bíblia, né? No isso, princípio era o verbo. Você vê a importância da palavra, né? Que o verbo é criador. Não é isso? isso Então, aí. eu tô só contribuindo com o que você está falando. Justo. Então, quando você está prestes a entrar em cena, antes de entrar em cena, é necessário que você faça até alguns exercícios positivos. Por exemplo, se você for no carro, você pode colocar uma música que você mais gosta, você pode começar a cantar de forma alta, você pode começar a liberar hormônios positivos dentro do seu corpo. Então você começa a ativar ali pensamentos positivos, dizendo o seguinte: vai certo, eu estudei aquele assunto, eu vou conseguir aquela vaga de emprego, olha, vai ser show hoje aquela palestra, uhul! E aí você começa a liberar moléculas de emoção positiva para que você possa entrar em cena com vibração, com alegria, dizendo o seguinte: eu vou compartilhar conhecimento, eu vou tornar comum. Voltando ao que é comunicação. Comunicação é tornar comum, compartilhar. O transbordar de conhecimento vai justamente surtir um efeito positivo a partir do momento que você usa uma comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz. O oposto disso tudo que a gente está falando, professor, é aquela pessoa que se acha, né? Que, bom, Sim. eu vou chegar e vou abafar. O que é que o professor tem a dizer sobre isso, professor Robson do Monte? Professor Antônio, eu realizo esse trabalho há 10 anos, como consultor na área de oratória. Mas todas as vezes que eu vou entrar em cena, eu sinto a necessidade de fazer uma revisão dos assuntos, do meu PowerPoint, da minha apresentação, ou então anotar tópicos que irei falar naquela palestra, naquela live. Fazer realmente um planejamento, porque esse excesso, né, de autoconfiança pode justamente lhe trair. Será que você está pensando no plano A, B, C, D, antes de entrar em cena para poder falar em público? Então, não é porque eu já ministro aula já há quase 10 anos que eu vou dizer, eu vou de todo jeito e vou ser aquele palestrante NHS. Conhece aquele palestrante NHS? Não, não penso não. O que é palestrante NHS? NHS, é N de navio, H, hora, S de sapo. NHS, na hora sai. Palestrante Certo. NHS, na hora sai. É. Não, na hora sai. As pessoas acham estranho, sabe, Robson? Essa mania que a gente tem de se planejar, de escrever, de roteirizar, né? Você vê que a gente, de tarde, aliás, se comunicou de manhã, se comunicou de tarde, 10 minutos antes, a gente se comunicou Isso. de novo, né? No sentido de por quê? Porque eu acho que é fundamental você ter esse planejamento para evitar uma coisa que se chama o branco, que me parece que é Branco. não é
o velho branco. Eu gostaria que o professor falasse sobre isso agora, se Olha for só, possível. para poder a gente complementar de uma forma mais ampla essa questão do planejamento, eu vou dar aqui algumas dicas. Primeira coisa, se você vai realizar uma palestra presencial, certo? Acabou a pandemia, glória a Deus, aleluia. E aí agora você foi convidado ou convidada para realizar uma palestra presencial. Planejamento. Primeiro ponto, você tem que perguntar quanto tempo você terá para essa palestra. Anota lá, 50 minutos. Ok. Qual é a característica do público? Nunca mais você deve receber um convite sem perguntar qual é a característica do seu público. Robson, característica do público como assim? Olha, eu estou falando de planejamento, tá? Característica do público é a idade, o grau de instrução, o interesse pelo assunto, tá? O nível social, onde é que será realizado esse evento, quais são as características da estrutura do evento que você vai participar. Então, característica do evento, característica do público e o tempo que vai ser lidado. Com esse tempo que vai ser lidado, você agora está no planejamento. Você vai realizar um treinamento. E como é que é esse treinamento? Você vai pegar o assunto, você vai abrir o seu PowerPoint, você vai controlar o tempo. Olha aqui, ó, o tempo, ó. Tá vendo aqui, professor? Tá lá. Isso mesmo, sim. Você vai controlar o tempo que lhe foi dado e você vai realizar um treinamento, falando como se você estivesse enxergando a sua plateia, visualizando aquela câmera, olhando para os seus ouvintes e contando o tempo junto com os seus slides. Com isso, com esse treinamento, vai acontecer algo dentro de você, na sua mente. Até mesmo o branco, ele vai fugir um pouco da sua vida. Por quê? Quando você realiza um treinamento, passando a limpo a sua apresentação, como se no dia fosse, utilizando o tempo e visualizando os seus slides para ver se encaixa no seu tempo, você vai lembrando, você vai mandando informações boas e positivas, até mesmo sinônimos, palavras que você vai esquecer no dia e você vai lembrar de alguns sinônimos. Isso tudo é no treinamento. Então, eu brigo muito com alguns palestrantes quando eu estou realizando algumas aulas, algumas sessões de coaching, porque eu pergunto para ele, você realizou um treinamento? Você treinou antes de entrar em cena? Você treinou para poder realizar essa filmagem? E o cara diz, não treinei não, tal, não sei o quê. Eu digo, ó, um jogador de futebol, ele treina. Um ator, ele treina. Um cantor de ópera, ele ensaia várias vezes. O cara que está lá no coral, ele vai ensaiar. É treino. Né? E por que você, palestrante, não quer realizar um treinamento? Tá errado. Tem que treinar. Porque o treinamento vai lhe ajudar também lá na frente, no famoso branco. Isso. E além de ajudar no famoso branco, ele faz com que a pessoa, de alguma forma, vá perdendo as vergonhas, né? E, assim, uma contribuição que eu quero dar é a seguinte. Quando você treina em casa, parece muito engraçado. Eu achei endoidar, você vai estar falando sozinho, mas a gente não deve se limitar sobre isso, né, professor? Porque isso é que vai fazer com que a gente se prepare para o futuro. Verdade. Aí a pergunta que fica é a seguinte, como é que eu posso me aliar a essas tecnologias para eu poder começar a avançar na minha carreira, né? É verdade que eu estou hoje, as pessoas estão hoje sendo obrigadas a usar. Mas que proveito elas podem tirar, né, para a sua carreira no futuro? Exemplo, vou dar um exemplo. Muitas pessoas usam, por exemplo, os editores de texto como se fosse máquina de datilografia. Antigamente, não sei nem se as pessoas hoje em dia sabem o que é uma máquina de datilografia, né? Não usam 10% dos recursos que aqueles editores de texto permitem, né? Então é nessa linha que eu gostaria de saber. Isso aí, primeira coisa que a tecnologia faz é ampliar o mundo, ampliar os horizontes do profissional. Então, um profissional hoje, ele pode fechar um serviço, ele pode vender um produto para uma pessoa que está lá no Rio de Janeiro de forma muito rápida. Por exemplo, eu estava pesquisando sobre consórcio de imóveis. Consórcio de imóveis.
E aí a jovem, primeiro, mandou para mim um WhatsApp. Olha só, tecnologia. Primeiro ponto, mandou um WhatsApp. Segunda coisa, ela fez uma ligação. E uma ligação hoje, em tempo de WhatsApp, é prova de amor, né? Exato. As pessoas não querem ligar. Elas querem passar o WhatsApp, elas querem passar o áudio. Mas você concorda comigo que uma ligação hoje ainda conecta melhor de apenas Sem um texto no dúvida, sem WhatsApp? dúvida. Não é isso? Sem dúvida. Eu fiz isso com o professor. Professor, posso ligar para o senhor? E aí o professor Antônio disse, Sim. pode ligar, a qualquer hora, seja acolhido. Então, eu passei a mensagem, tecnologia. Depois eu fiz uma aproximação maior, utilizando uma ligação. E imagine então, professor, que nós estamos prontos para poder fechar um negócio lá de um consórcio de imóveis. Olha, é uma negociação alta. E aí a gente vai dizer, eu não estou me sentindo seguro ainda para poder assinar esse contrato, que é um contrato eletrônico, uma assinatura eletrônica. Aí então a jovem consultora vai dizer para o senhor, então tudo bem, senhor Antônio, vamos fazer uma videoconferência. Às 21 horas eu vou mandar um link para o senhor vai ingressar aí e a gente vai conversar, eu vou mostrar o meu escritório, eu vou mostrar o meu crachá, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa física, mesmo estando lá no Rio de Janeiro. Mas isso vai fazer com que você, para poder fechar o negócio, tenha mais confiança. Ou seja, a tecnologia aproximou as pessoas. Então, eu acho que a tecnologia bem utilizada, ela aproxima, ela acelera essa formatação de vender, de fechar negócios, de parcerias, sem precisar pegar um avião, porque está até difícil para poder pegar um voo hoje em dia. É difícil e complicado, né? Pessoal, veja, com esse hábito de estar se instalando cada vez mais forte do uso do WhatsApp, da mensagem escrita, ou no máximo uma mensagem de voz, de que modo o senhor vê impactando nessa questão da comunicação, né? Nessa questão principalmente nesse trabalho que o senhor faz de coaching para que as pessoas se aprimorem na forma de se comunicar. Esse uso intenso do WhatsApp, como é que isso impacta? Eu queria que as pessoas entendessem aqui na live o seguinte, existe a comunicação síncrona, sincronizada, e existe a comunicação assíncrona. Ou seja, quando você, meu amigo, minha amiga, deixa um áudio para alguém, essa comunicação é uma comunicação assíncrona, porque não está acontecendo ao mesmo tempo, em sincronia. Tá? Se você quer que a pessoa responda rápido, ligeiro e diga é agora, você tem que fazer uma ligação. Então, essa ligação é uma comunicação mais eficaz ainda, porque você está falando com a pessoa e ela pode lhe interromper, ela pode cortar a sua voz e dizer, não, não é assim não, pá, e até existe uma briga ali pelo telefone. Mas quando você deixa um áudio ou um vídeo para uma pessoa, você não pode obrigar ela a olhar naquele momento, porque não é uma comunicação síncrona ao mesmo tempo, tá bom? Então, entenda, quando você está num grupo, quando você quer mandar uma mensagem para a pessoa, se você quer mais velocidade, você tem que fazer uma ligação, ou até mesmo uma chamada de vídeo, tá bom? Então, esse é um ponto básico, porque a pessoa deixa lá a comunicação e depois fica meio que estressada. Mas, rapaz, fulano ainda não respondeu meu texto, o meu áudio que eu mandei de 10 horas da manhã, já são quase 9 horas, ele não respondeu ainda. Por quê? Porque a comunicação depende do tempo. Você não sabe o que é que está acontecendo do outro lado. Você não sabe o que é que está acontecendo com aquele profissional. Se ele está com um dia cheio, com uma carga. Então, é necessário ainda um esclarecimento melhor para que as pessoas possam utilizar essa comunicação do WhatsApp de uma forma mais eficiente e eficaz. Outra coisa, o tal do áudio, Antônio. O áudio. Se o WhatsApp é uma comunicação rápida, ligeira, é uma ferramenta para você ter agilidade na comunicação, tem pessoas que realizam um áudio para outra de 4 minutos. Imagina, se a pessoa está no trabalho, eu estou no expediente, eu não estou com fone de ouvido, como é que eu vou ouvir um áudio de 4 minutos? Eu vou ficar digitando no teclado e com o telefone no ouvido durante 4 minutos para poder ouvir aquele áudio.
Entende? Então, tenta colocar ali áudios rápidos. Mas, Robson, tem que falar muita coisa. Faça áudios rápidos de 1 minuto no máximo. Isso é uma etiqueta básica do uso do WhatsApp. Agora, se você quer falar muito, meu amigo, não tem como. Tem que fazer uma ligação. Não, de preferência, como o povo dizia antigamente, matar uma galinha gorda, né? E convidar para almoçar, para... Já ajuda. Pós, já motiva, né? Pós coronavírus, você mata aquela... Agora, realmente, essa... Me parece que as pessoas, para se acharem modernas ou para se mostrarem modernas, elas tendem a usar cada vez mais essas tecnologias e é como se ficassem com vergonha de voltar àquele velho papo, né, do vis-a-vis, como se diz, né? Olho no olho. Então, me parece que há um certo exagero. Por outro lado, como o senhor acaba de dizer, há também uma certa falta de conhecimento de como usar essas ferramentas, porque isso são ferramentas. Somente isso, é uma ferramenta que veio para que a gente possa viver e conviver melhor, né? Então, nesse sentido, eu acho que essas tecnologias, elas, para o profissional, essa dica que o senhor acaba de dar é muito importante, a etiqueta, né? A etiqueta profissional no uso dessas comunicações. Eu acho que é fundamental a pessoa saber, né? E parece que também o senhor ensina isso no seu trabalho, né? Sim, sim. E falando um pouquinho ainda de WhatsApp, a gente pensa, às vezes, que o mundo, ou falando especificamente do Brasil, está bem avançado no uso das tecnologias, mas hashtag só que não, viu? Hashtag só que não. A gente está assistindo aí um cenário muito forte de centenas de pessoas se aglomerando em filas de um certo banco para poder ir atrás de informação, porque às vezes ela não sabe mexer na tecnologia, às vezes ela tem um celular que não usa essa tecnologia, às vezes a pessoa tem um celular, mas não tem um crédito. Então, por exemplo, tem pessoas hoje que não sabem o que é uma lista de transmissão. O que é uma lista de transmissão, Robson? Eu não sei. Eu dei aula há 2 semanas para um grupo de uma grande faculdade e lá existiam 90 alunos. Quando eu perguntei sobre o uso da tecnologia do WhatsApp e falei sobre o que é uma lista de transmissão, 30 pessoas disseram que não sabem o que é uma lista de transmissão. Olha, são alunos que já estão no 6º período, no 7º período de formação superior, mas não sabem o que é uma lista de transmissão. Tem tempo para eu explicar o que é? Tem tempo? A gente já está chegando no finalzinho, né? Mas assim, rapidamente dá. Pronto. A lista de transmissão, você vai entrar no seu WhatsApp e você vai ter 3 pontinhos, um em cima do outro. Clicando ali, você vai clicar em nova lista de transmissão. Robson, qual é a diferença de grupo e lista de transmissão? O grupo, você vai encher aquele grupo ali de muitas informações e as pessoas já estão cansadas, porque todo mundo vai receber aquela carga de informação ali no grupo. A lista de transmissão, você pode colocar 256 contatos nessa lista de transmissão e você vai preparar apenas uma mensagem. Quando você disparar aquela mensagem na sua lista de transmissão, as 256 pessoas vão receber como se fossem mensagens individualizadas. Cada uma vai receber na sua caixa de mensagem a sua única mensagem como se fossem mensagens separadas. Eu acho que deu para entender basicamente. Isso. Jailton Serafim está dando a contribuição aqui, dizendo que em grupos de trabalho se usar assuntos de trabalho, né? Porque o que a gente recebe de mensagem de otimismo, bom dia, boa tarde, boa noite, cada negócio realmente é bastante complicado. Mas, professor Robson, foi muito bom esse nosso encontro, foi muito rico, como eu já imaginava que seria. E eu estou querendo, assim, primeiro, agradecer, né, essa sua contribuição, agradecer também esse partilha de conhecimentos tão bons que o senhor acaba de fazer conosco e pedir para que o senhor faça suas considerações finais e deixe o seu contato para alguma pessoa que se interessada em fazer esse contato com o senhor. Ótimo. Para todos os profissionais que querem avançar com essa habilidade comportamental, hoje eu estou trabalhando de forma online, preparando sessões de coaching para poder
fazer com que essa habilidade comportamental de falar em público seja uma realidade também para a sua vida, para a sua carreira. Então, você pode ingressar comigo no contato telefônico, tá? 997 85 5808, tá aqui. 997 85 5808, digitei lá, tá? Certo. E eu gostaria de fazer um convite especial para que todos possam publicar informações boas depois que olhar o canal do YouTube. Vai lá no canal do YouTube Mundo da Oratória. Eu deixei até aqui a plaquinha, Mundo da Oratória, no canal do YouTube Mundo da Oratória. Você vai encontrar lá mais de 95 vídeos completos, com dicas de como usar o microfone, de como ter uma postura, de como realizar um discurso de forma eficiente e eficaz. Não vamos deixar esse canal morrer, gente. É um canal preparado para você. Mundo da Oratória, com o professor Robson, né? Então eu quero iniciar o final dizendo o seguinte, que muito obrigado pela sua presença. Agradecer a Brasinfor, essa minha participação, esse convite de participar, na pessoa do professor Eliab Serafim, o presidente da Brasinfor, né? Agradecer também a você, internauta, que esteve conosco até agora, participando e dando as suas contribuições, né? E lembrando que amanhã nós teremos Ana Maciel e Daniela Muniz com o tema Quem eu serei após essa pandemia. É um tema instigante, interessante, amanhã a partir das 8 horas, né? Então, obrigado a todos pela participação, fiquem com Deus, fiquem em casa, lavem as mãos, né? E vamos exercitar principalmente a boa convivência nesse momento tão difícil para todos nós. Obrigado e até a próxima. Até mais. Beijo no coração de todos. Um abração.